Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas resolvi gravar esse vídeo hoje. Eu tava pensando, né, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de novembro, né, que é uma data aqui no Brasil que as pessoas normalmente celebram não, né, não acho que celebração não é a palavra correta para isso, mas é o dia em que a gente lembra, né, das pessoas que morreram, né, o dia de finados. Muitos vão aos cemitérios, botar flores nos túmulos. E lembrando disso, né? Já lembrei das várias pessoas queridas que se foram, familiares, amigos. É um dia que para muitos é um dia triste, né? Mas eu lembrei também de uma passagem da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus também viveu uma situação de luto, né? Quando o seu amigo Lázaro morreu. Mas é engraçado que foi uma situação ruim no início, mas no final acabou sendo uma situação muito boa, né? Eu gostaria de meditar com vocês nesse vídeo sobre esse texto, né? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e eu vou ler boa parte do capítulo 11, não vou ler ele todo, mas a gente vai lendo algumas partes aqui e nós vamos conversando, né, sobre como Jesus via a morte, como Jesus vê a morte, né? E como a Bíblia vê a morte, né? E a esperança que Jesus nos traz com relação à morte, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Todos nós, todos os seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com a morte. A morte não é uma coisa natural para nós. Para muitos pode parecer a morte é natural, é uma consequência da natureza. Mas na verdade nenhum de nós lida bem com a morte. Nós vivemos como se a morte nunca chegasse, né? A gente faz planos e quando a morte chega, ela, ela causa tristeza, ela causa sofrimento, né? Então nenhum de nós nasce preparado, porque a morte ela é um intruso, ela não deveria fazer parte da nossa vida. Não foi assim que Deus criou. Deus não nos criou pensando que nós iríamos morrer, né? Eu convido vocês, por exemplo, a verem ou a lerem o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, vocês vão ver que Deus não nos criou para morrermos. Deus nos criou para que a gente tivesse uma vida eterna. Mas, infelizmente, o ser humano escolheu se rebelar contra Deus. Nós perdemos o acesso à árvore da vida, que nos garantia a vida eterna. E nós fomos fadados a viver alguns anos nessa terra e morrermos. Todos nós, né? Mas Deus nos dá uma esperança, né? E a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Mas então, queridos, vamos começar então no capítulo 11, vai partir do verso 1. Diz assim, no Evangelho de João, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, até o verso 3, a gente vê que Lázaro é uma pessoa muito querida por Jesus, né? Até o ponto que as irmãs dele, quando escrevem a Jesus, ou mandam dizer a Jesus a situação de Lázaro, que Lázaro estava doente, gravemente doente, elas dizem: está enfermo aquele a quem amas. Então, Jesus tinha um carinho muito grande por Lázaro e as suas duas irmãs. Aliás, quando a gente vê em outras passagens da Bíblia que mencionam o lar de Lázaro, Maria e Marta, a gente vê que aquele era um lugar onde Jesus tinha... ele sentia ali um lugar de refúgio, né? Onde ele encontrava amigos, onde ele podia ali passar algum tempo sem ser perturbado pelos judeus, por exemplo, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, que vinham e ficavam o tempo inteiro atacando Jesus e tentando colocar Jesus numa situação difícil. Mas ali Jesus encontrava um lugar
onde ele encontrava paz, né? Onde ele encontrava pessoas que gostavam de passar tempo com ele, de ouvir as suas palavras. Então era um lugar que Jesus visitava com certa frequência. Então Jesus tinha uma amizade muito grande com Lázaro. Né? Mas aí o que acontece é meio estranho, né? No verso 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então a gente vê aqui que Jesus parecia que não tinha nenhuma pressa de ir até a casa de Lázaro. A gente pode pensar assim, bom, mas Jesus achava que Lázaro não iria morrer. Né? Mas Jesus, ele é divino. Né? A Bíblia diz que Jesus é Deus também. Jesus então sabia o que iria acontecer. Ele sabia que Lázaro ia morrer. Então por que Jesus não foi para lá antes? Porque Jesus tinha um propósito com aquela situação, né? Ele tinha um propósito. Isso envolvia a parte de que Lázaro sim deveria morrer. Mas por que Jesus disse então que a doença dele não era para a morte? Depois a gente vai meditar um pouco mais sobre isso. Mas, porque no fim a gente vai ver depois que Lázaro faleceu. E por que Jesus disse então que a doença dele não era para a morte, se ele iria morrer? Jesus estava mentindo para os discípulos? Não é bem assim, a gente vai ver depois por que Jesus mencionou dessa forma, né? Mas então, a partir do verso 7, diz que depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, nós vamos ter com ele. Então é interessante a gente ver aqui uma coisa, como Jesus descreve a morte de Lázaro. Não é que ele descreveu a morte de Lázaro. Jesus descreveu aqui a morte de Lázaro comparando a morte com o sono. Então ele diz claramente para os discípulos: Lázaro adormeceu. Aqui a gente nem tem como argumentar que talvez fosse um erro de tradução da palavra, porque fica claro depois que os discípulos entenderam realmente que Jesus tinha falado que Lázaro estava dormindo. Mas depois Jesus fala que Lázaro morreu. Mas por que Jesus compara a morte com o sono? O que acontece quando nós dormimos? A gente fica consciente do que está acontecendo ao nosso redor? O que acontece quando a gente dorme? A gente fica inconsciente do que acontece ao nosso redor. Né? A gente entra num estado em que a gente pode sonhar, né? Mas a gente não tem consciência do que está acontecendo à nossa volta e a gente está descansando à espera de acordar. Né? É interessante porque como Jesus compara a morte com o sono. E isso quer dizer que quando a gente morre, o que Jesus está querendo dizer nesse texto, é que quando a gente morre, a gente entra num estado muito parecido com como se fosse um sono, né? É claro que a pessoa não vai acordar lá com um barulho, com uma coisa assim, né? Mas Jesus compara que a gente vai, como se fosse dormir, a gente vai deitar na cama, nossa cama é sepultura, e a gente vai um dia acordar sim, como a gente vai ver depois, né? Vamos ser despertados, mas o estado enquanto estamos mortos é um estado como se fosse um sono. É engraçado porque talvez você pergunte assim, mas eu desde criança fui ensinado na minha religião, ou pelos meus pais, ou pela tradição,
de que as pessoas quando morrem, o espírito delas sai do corpo e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para um plano superior. E muitas vezes essas pessoas ou ficam aqui na Terra, ou interagem com os vivos, falam com os vivos, né? Ou eu posso fazer orações às pessoas que morreram, porque elas podem interceder por mim no céu, elas podem agir aqui na Terra, elas veem o que acontece aqui na Terra. Mas quando a gente vai para a frase que Jesus disse aqui, não é bem assim que Jesus entende a morte. Não é assim que a Bíblia entende a morte, né? Porque Jesus compara a morte com o sono. Isso quer dizer que as pessoas que morrem, elas não têm noção do que está acontecendo aqui na Terra ou em qualquer outro lugar. Elas estão num estado de como se elas estivessem dormindo, ou seja, elas não têm consciência de nada. E talvez você esteja me falando, também pense assim, mas Leonardo, está falando sobre um texto, uma situação isolada. O restante da Bíblia tem uma visão diferente. Será mesmo? Eu vou citar outros dois textos para vocês que concordam em gênero, número e grau com o que Jesus falou, né? Primeiro eu vou citar um texto do Antigo Testamento, né, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 9. Na verdade eu vou ler um texto, mas vocês encontram outros vários, né, que vão falar a mesma coisa. Por exemplo, vocês podem ler o Salmo 37, né, o Salmo 115, verso 6, que também fala que a morte é como as pessoas não têm consciência quando estão mortas, né? Mas olha aqui, Eclesiastes 9, no verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Ou seja, nós que somos vivos temos consciência das coisas que acontecem e que vão acontecer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E também a gente poderia ver até no verso 10, em que diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, não há nada. Essa palavra além aqui, que foi traduzida como além na minha tradução, é a palavra Sheol em hebraico, né? E, na verdade faz referência ao lugar onde os mortos vão, né? O lugar para onde os mortos vão. Não necessariamente ela está falando aqui sobre o céu ou sobre o mundo dos mortos, um lugar, um plano superior ou um plano inferior. Na verdade, em outros lugares do Antigo Testamento, essa palavra é traduzida como sepultura. Então, na verdade, a gente poderia ver essa palavra como o lugar para onde todos os mortos vão, ou seja, embaixo da terra, enterrados, né? Então, o que o Salomão, que acreditamos que escreveu esse livro do Eclesiastes, que ele queria dizer é que, por o lugar onde os mortos vão, não há nenhum projeto, não tem nada. Eles não têm conhecimento de nada, eles não fazem nada, porque eles estão lá descansando na sepultura, né? Então, o conselho dele é: tudo que tu quiser fazer, faz quando estiver vivo, porque depois que tu morrer, tu não vai fazer mais nada, né? Tu não vai estar no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum. Tu vai estar na sepultura. É isso que Salomão está dizendo, né? Então, queridos, eu sei que para alguns pode ser chocante, né? Mas o que a Bíblia nos ensina é de que quando as pessoas morrem, elas não vão para nenhum outro lugar além da sepultura. E elas passam por um estado muito parecido com o estado do sono. O outro texto que eu queria ler para vocês está no Novo Testamento, para não dizerem que, mas isso aí é lá no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento teve uma mudança da visão dessas coisas. Mas o texto, tem um texto no Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, que muitas pessoas até falam que o apóstolo Paulo vai contra muitas coisas que foram colocadas no Antigo Testamento, o que não é bem verdade, mas vamos lá. Mas o apóstolo Paulo, no livro na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, né?
Olha só o termo que o apóstolo Paulo usa para as pessoas que morreram, né? Ele está escrevendo aqui os Tessalonicenses. Uma das coisas que causava preocupação para os Tessalonicenses era o que acontecia quando as pessoas morriam. Eles não ficava muito claro para eles como é que acontecia, como é que era isso aí. Né? E também sobre a ressurreição, né? Então o apóstolo Paulo ele fala aqui para eles a partir do verso 13, no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu vou voltar a esse texto depois, porque Paulo aqui está falando sobre a ressurreição, né? Mas eu queria me deter nesse momento no termo que o apóstolo Paulo usa para os mortos. Ele chama os mortos como aqueles que dormem. Interessante isso, né? O apóstolo Paulo, e não é só esse texto, mas se vocês forem em 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre a morte, sobre a ressurreição dos mortos, ele também fala sobre os que dormem. Nós, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem. Interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo também fala sobre, usa a palavra dos que dormem, né? Os que dormem. Então ele concorda com o que Jesus falou, né, aqui em João capítulo 11. Para Paulo, também aqueles que morrem passam por um estado muito parecido com o sono. Eles não têm noção do que está acontecendo aqui na terra, nem no céu, nem em lugar nenhum, porque eles estão descansando na sepultura. Interessante isso, né? É muito diferente da filosofia popular sobre a morte, né? Então, queridos, hoje, nesse dia 2 de novembro, existem aí um número incontável de pessoas que estão descansando nas sepulturas. Elas, infelizmente, não estão vivas, né? E o que Jesus quer deixar claro aqui é que, assim como Lázaro, elas estão descansando, né? Então, elas não estão em nenhum outro lugar, infelizmente, nem velando por nós, nem... E talvez até felizmente para elas que elas não estejam vendo as coisas que acontecem nesse mundo, porque talvez isso fosse um sofrimento para elas, né? Ver talvez os seus queridos sofrendo, ver a maldade desse mundo, né? Então, a morte para muitas pessoas às vezes é um descanso merecido, né? As pessoas tiveram uma vida muito difícil, viram muito sofrimento nesse mundo, e Deus poupa elas de continuar vendo essa maldade, ou sofrer o mal. Mas o verso, o texto de João 11 continua, né? E então Jesus vai, né, para Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta. Diz o verso 17 que, chegando Jesus lá, encontrou Lázaro já sepultado. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, que ele tinha sido sepultado. A partir do verso 19, a gente vê que muitas pessoas ainda estavam lá, porque os funerais levavam muitos dias, né? Então existiam lá pessoas lá à volta de Marta, muitas pessoas estavam lá, né? E quando Marta sai, primeiro Marta sai, ela sabe que Jesus tinha vindo, né? Então diz o verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O verso 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Queridos,
aqui que está a nossa grande esperança, né? Porque Jesus fala para Marta, não que, Marta, não te preocupas, o teu irmão está num lugar melhor, porque isso não é a verdade, né? Jesus diz para Marta, teu irmão há de ressurgir. O que é ressurgir, né? A doutrina da ressurreição é uma coisa que está presente em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse. E a ressurreição é diferente, por exemplo, de uma reencarnação, né? Que na reencarnação as pessoas acreditam que o espírito volta num outro corpo e a pessoa tem uma outra vida, né? Com o mesmo espírito. Mas na ressurreição não. A ressurreição é diferente. A ressurreição bíblica fala de que Deus tem o poder de fazer o nosso corpo ressurgir da sepultura. Nós vamos ressurgir com o mesmo corpo, né? Com o mesmo rosto, a mesma aparência e com a mesma personalidade. Então a Bíblia fala sobre ressurreição. E ressurreição é ter corpo de novo, um corpo físico, mas com a mesma identidade, né? Eu ser a mesma pessoa, eu vou morrer e quando Jesus me ressuscitar, eu vou ser o Leonardo, ainda a mesma pessoa, com a mesma aparência, né? E que Jesus está falando aqui, e Marta também, e ela cria nisso, é que a doutrina bíblica sobre a morte fala que sim, nós vamos morrer, nós vamos para a sepultura, ficamos lá até o momento da ressurreição. E era isso que o apóstolo Paulo falava lá para os Tessalonicenses, que a gente leu ali antes no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E hoje é um dia que nós estamos tristes e nos entristecemos lembrando daqueles que morreram. Mas a Bíblia nos dá uma esperança. Ela nos dá a esperança de que, sim, eles estão hoje descansando na sepultura. Talvez tendo o descanso merecido, porque tiveram uma vida em que eles serviram a Deus, praticaram um ato de bondade, talvez tenham sofrido na mão de outras pessoas, sofrido na situação desse mundo. Mas vai chegar um dia em que adultos, idosos, crianças que morreram, né, bebês, vão ressuscitar ao chamado de Cristo Jesus. A Bíblia é muito clara sobre isso. E queridos, esse momento está chegando, vai acontecer em breve. Nós estamos vendo sinais de Jesus voltando. E em breve, quando Jesus voltar, ele vai falar, vai chamar os mortos à vida. E eles vão ressurgir. Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressurgir para a vida eterna. Nunca mais vão morrer. Por isso que Jesus diz que a doença de Lázaro não era para a morte. A gente vê em Lázaro um símbolo dessa ressurreição. Mais adiante, no capítulo 11, eu vou pular alguns versos, vocês podem ler na íntegra depois, na Bíblia de vocês, o texto completo. A gente vê a partir do verso 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vamos terminar por aqui. Então, meus queridos, a gente vê que Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro saiu do túmulo com o mesmo corpo que ele tinha. O espírito de vida voltou para ele, né? É interessante que
se Lázaro tivesse morrido e ido para o céu, e a gente imagina que Lázaro teria, se fosse assim, Lázaro teria ido para o céu, porque, ou para um plano superior, porque a gente vê que Lázaro era um homem bom, um homem que amava Jesus, seria muito injusto da parte de Deus tirar Lázaro. Já havia 4 dias que Lázaro estava lá, no lugar maravilhoso, e aí Deus diz assim, olha Lázaro, é o seguinte, tu vai ter que voltar lá para a terra de novo, porque, né? E aí Lázaro, pô Senhor, eu tô aqui num lugar muito melhor, agora só vai mandar lá para a terra de novo? Seria meio estranho, isso não faz muito sentido, né? Deus não é um Deus de injusto. E então, mas na verdade a realidade, queridos, é que Lázaro não estava em lugar nenhum, ele estava naquela caverna, naquela sepultura. Né? Se a gente vai para o livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus criou o mundo, o ser humano, como uma alma vivente. Ele nos faz o nosso corpo com um barro e sopra sobre nós o sopro de vida. Então a nossa vida ela é formada pelo corpo, feito, né, dos elementos da terra e o sopro de vida que Deus nos dá. Quando a gente morre, o sopro de vida sai do nosso corpo e volta para Deus, e o nosso corpo é colocado na sepultura. Mas quando nós ressurgirmos na ressurreição, Deus recria o nosso corpo e Ele sopra sobre ele de novo o sopro de vida que Ele guardou. Né? E quando nós voltarmos à vida, a gente vai ter todas as memórias, tudo que nós tivemos durante a nossa vida. Só que a promessa de Deus, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, porque Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha, corpo imperfeito, né? Nós temos defeitos físicos, doenças muitas vezes. Claro que Lázaro não ressuscitou com a doença que ele tinha, mas Lázaro continuou vivendo, depois morreu de novo, ele não viveu eternamente. Mas a ressurreição que a Bíblia nos promete, a ressurreição final, é como nós vimos o apóstolo Paulo falando, né? Ela vai ser totalmente diferente, queridos. E eu convido vocês também a lerem 1 Coríntios capítulo 15, em que o apóstolo Paulo diz que o corpo que os ressuscitados terão não é o mesmo corpo que eles tinham quando eram vivos. Vai ser um corpo perfeito, sem doenças, sem marcas, sem defeitos. E nós vamos ressuscitar para encontrar Jesus nos ares e viver a eternidade com Ele. Que encontro maravilhoso vai ser esse, onde nós vamos poder ver todas as pessoas que morreram em Cristo, que morreram em Deus, encontrar elas de novo, poder conviver com elas pela eternidade sem o medo de perder elas, porque elas nunca morrerão. Essa é a promessa que Deus quer deixar para ti e para mim hoje, nesse dia 2 de novembro de 2021. Sim, muitos de nossos queridos estão descansando na sepultura hoje, mas em breve eles vão ressurgir para nunca mais morrer. Que Deus te abençoe e te enche o coração com essa esperança. E que tu possas viver os próximos dias buscando a Deus, buscando a Cristo, para que tu possas estar nesse dia de cabeça erguida, olhando para o céu com alegria, quando Jesus estiver voltando nos ares. Um grande abraço, que Deus te abençoe.